Boa noite, irmãos e amigos. A paz de Jesus. Com permissão a Deus, de infinita bondade, faremos mais uma vez o Evangelho desta noite, como acontece em todas as quartas-feiras em nossa Casa Espírita Caibar Schutel de Pompeia. No ir e vir dos estudos do Evangelho, que vamos levantando os ensinamentos de Jesus, os deixou para ser revestidos das boas ações. Digo ir e vir, por mais que lemos, estudamos, ainda devemos as nossas ações desalinhadas com o seu pensamento na retidão e consideração de um Deus justo e amoroso, e ainda superarmos nossos conflitos, aprender a estar disposto a estender a mão amiga. Por isso, pedimos a Jesus, o Mestre, a sua paciência e a sua luz, mostrando o caminho para a nossa resignação. Que assim seja a tua vontade, Deus misericordioso, e Jesus nosso guia. Gratidão ao nosso patrono Caibar Schutel. Para o tema de hoje, amai os vossos inimigos, o item é pagar o mal com o bem. Nós recorremos à bibliografia do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o Pão Nosso, psicografado por Francisco Xavier e o Espírito Emmanuel, o livro Forças do Espírito, de Luiz Rocha Lima e Lauro Neiva. Então, o assunto de hoje é pagar o mal com o bem. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que os odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam. Orai a fim de que sejais os filhos do nosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 20, e do versículo 43 a 47, ele nos traz o exemplo dos povos publicanos e dos fariseus. Tinham-se como inimigos por questões ideológicas e de raça, e não oravam uns pelos outros, e evitavam-se. Como este caso, infelizmente, temos em nosso meio esses fatos, até mesmo entre as nações. Os publicanos entre si se protegem e oram, assim como os fariseus. Por que ainda teremos que ser assim, ignorando uns aos outros? Amar nossos inimigos é ser perfeito, mas será que estamos prontos para a perfeição? O assunto parece estar distante e não alcançaremos, mas vamos nos deter e ouvir as orientações do Mestre. Ouvindo, aprendendo, vamos colocar em prática. É iniciando que caminhamos, tirando resultados até chegar ao melhor de nós. Observamos em Lucas, no capítulo 6, versículo 32 a 36. Os dizeres do Mestre, o Rabi da Galileia: se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também os seus, e se vós não emprestais senão aqueles a quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? O Mestre nos aponta por um exemplo.
onde está a diferença de reconhecer o nosso erro. Mas pensando bem, ainda temos dificuldades. Para ser um homem de bem não é ainda possível numa só vida. Mesmo assim, não podemos esmorecer. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar o inimigo é a sua aplicação sublime, porque aí está a virtude combatendo o egoísmo de querer tudo para mim, tudo meu, o orgulho, sou o melhor, sempre o melhor posição. O homem de bem deve querer com ardor a sua melhora, o aperfeiçoamento do espírito, burilando a sua luz que existe em seu ser, para que um dia tenha brilho necessário. Então, mantendo-nos em caminho, a vontade de acertar no bem, insistindo, acabaremos por adquirir o hábito. Olhemos para dentro de nós. Vamos nos amar. Somos nossos próprios companheiros. É produzindo o bem que o mal diminui. O ideal é muito relativo, mas em nosso meio terrestre, tudo passa a ser um processo. Não é o início e depois já estamos no fim. Nesse meio existe o processo. Com perseverança, fé, confiança, seremos melhores hoje do que fomos ontem. Pobres aqueles que não aceitaram ainda a existência da alma, ser criado por Deus, vindo para o progresso através dos tempos. Sejamos tolerantes, humildes, brandos com o próximo e tolerante conosco mesmo. O que prevalece é a tolerância de aceitá-lo como é. Por que será que ele é assim? Vamos prestar atenção da forma dele ser e qual a razão dele ser. Questionar a isso, para que tenhamos essa tolerância para com ele. Passam-se gerações sem concordância, de olhos ainda voltados à matéria. Somos ainda uma sociedade materialista. Entretanto, equivocam-se geralmente sobre o sentido da palavra amor. Jesus não quis dizer por essa palavra que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou o amigo. A ternura é um sentimento que resulta das vibrações do coração e cumpre uma lei física da atração ou repulsão. Se não amarmos os inimigos, aqueles a quem resulta numa repulsão, devemos invertê-la e não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. Falar que não perdoamos esses que se dizem inimigos, demonstramos atitude de hostilidade indireta e para com ele, favor adiado, o fel de reprovação, face esquecido de atendimentos, diminuir o entusiasmo na presença do serviço em favor da pessoa menos favorecida, menos simpática. Pensemos um pouco. Somos assim? Amar o desafeto é perdoar-lhes sem segunda intenção, incondicionalmente, pelo mal que tenha feito. É abster-se por atos e palavras também, até mesmo de pensamentos. É pagar o mal com o bem sem humilhá-lo. Os ensinamentos de Jesus são repletos de amor e revestidos de enternecimento e de incentivo. Para alguns incrédulos, amar o inimigo é um absurdo, pois vê só a vida presente
e o inimigo passa a ser um ser nocivo. Chega a pensar que a morte é o meio de livrar-se. Este é o desejo de vingança. Para aqueles que vê a vida como uma passagem aqui na Terra, já tem consciência de que em gerações futuras poderemos cruzar com esse desafeto. Temos visto os exemplos nas leituras, nos ensinamentos, que nos mostram as consequências. Este é um princípio da reencarnação, da movimentação também das leis de ação e reação. Neste mundo de expiações, provas, que ainda não deixamos, vimos que é grande ainda o mal, fazendo parte das provas a suportar. Mudemos então a nossa forma de ser e de pensar. Como aceitar esses fatos para nos libertar dessa ignorância? Usemos a razão. Os inimigos passarão então a ser instrumentos de nossa lapidação. Vamos enxergar por outro ângulo. Quando sentimos então as tais cobranças, agradecemos a Deus por ainda podermos saudá-las. Diante dos inimigos, é preciso preservar a serenidade, renunciar à presunção, às aparências, de viver sem adversários, que em verdade funcionam como fiscais, examinadores. Por isso, cultivemos a paz interior e consciência tranquila. Recorremos à prece, que é um estado da alma, que nos liga às sublimes fontes do bem, e clamamos a Deus em nosso auxílio. Quando for escolher as rosas de teu jardim, tem cuidado com os espinhos. Oremos e vigiemos. Assim é a nossa vida. Em lugar de lamentar, agradeça a Deus e a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e a sua resignação. Agradeça a Deus. Esse pensamento o leva ao perdão. Naturalmente, terás uma alma mais nobre e ainda mais no exemplo que ensina a partir das boas obras. Moralmente ajuda ao próximo a compreender e pensar em suas ações também. O perdão é muito importante na vida de relação. Jesus deu bastante ênfase a essa prática. O perdão não deve ser dado por medida ou condicionamento, mas ser amplo. Lucas lembra a fala de Jesus. Também vos digo, granjeais amigos com as riquezas da injustiça. Quer dizer, rebata com o bem e tereis um amigo. É sempre assim. Quando nós fazemos um bem, há um despertar. E esse ser passa a ser nosso amigo. As maldades são alvos que fazem parte das provas que devemos suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca e torna-lhes as vicissitudes, amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. Emmanuel lembra ainda: se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-nas ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Para tanto, compreender a verdade é através do estudo do Evangelho, de ser útil a todos através da caridade,
compreendendo a insignificância dos títulos sociais, da confraternização evangélica, que é o grande alvo do Espiritismo, a alma mais nobre e mais generosa, iluminando o nosso interior. Afinal, qual é a nossa missão aqui na Terra? O progresso moral que nos leva a uma evolução espiritual, de mais luz e elevação em direção ao Pai. Para isso, devemos ter uma vontade firme de servir em linha ascendente à espiritualidade maior. E sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia, e o coração acordado com o Mestre Jesus. E para isso, dispomos desse guia mais sábio e mais amoroso, que é o Cristo. É possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. O problema a ser sanado é reformar-se, cada um para a extensão do bem. Compreendendo assim, iluminaremos nosso interior. Dessa forma, nós terminamos o Evangelho e faremos a prece final. E assim encerramos a nossa fala, lembrando que Jesus alcançou a identificação com Deus. Jesus espera que sejamos melhores para alcançarmos a identificação com Ele. Jesus, queremos pedir o seu auxílio por nós, na orientação do caminho, por todos os sofredores, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes. Deus, tendes compaixão do povo humilde desta terra, mas seja feita a sua vontade. Graças lhes damos, graças a Deus. Que assim seja. Boa noite, que tenhamos a nossa paz dentro de nós, que vem de Jesus. Muito obrigada a todos.